Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. Não é novidade que casos idênticos possuem soluções diferentes na justiça brasileira. O fato já ficou conhecido como loteria jurisprudencial e, para tentar combater esse problema, o novo Código de Processo Civil criou um instituto chamado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Mas será que a inovação tem força para alcançar uma maior igualdade nas decisões judiciais? Para saber como ele deve ser aplicado nos processos, eu converso com Luiz Henrique Volpi Camargo, advogado e professor na Universidade Católica Dom Bosco. Luiz Henrique, seja bem-vindo no nosso programa para discutir esse tema tão importante, considerado aí uma das grandes inovações do novo Código de Processo Civil. E para a gente começar, então, eu gostaria que você fizesse um panorama geral e das novidades nos recursos recursal e de precedentes que o CPC de 2015 trouxe. Olá, tudo bem? Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a gentileza do convite para abordar esse tema que é tão importante, que impacta tanto na vida das pessoas. Você bem colocou que nós temos um problema hoje. Qual é o problema? Casos iguais, muitas vezes, recebem respostas judiciais diferentes. Quem é do meio jurídico até compreende isso acontecer, mas os leigos, o jurisdicionado, o cidadão comum, não consegue entender por que em situações absolutamente iguais, um vizinho perdeu, o outro venceu, e o outro venceu, por exemplo, para receber em dobro. Então, na perspectiva de tentar fazer frente a essa falta de tratamento isonômico, é que o novo código, ele criou um chamado sistema de precedentes. Então, há dispositivos que elegem alguns padrões decisórios que passam a orientar o julgamento de casos subsequentes. E um desses padrões decisórios é aquele que é formado no chamado incidente de resolução de demandas repetitivas. É uma grande novidade que começou já a funcionar na justiça brasileira. Bom, então falando especificamente desse incidente, qual que é o objetivo específico dessa ferramenta? Assim, o que exatamente essa ferramenta é e para que ela serve? Há muitos processos que são uma espécie de clone, onde há muitas vezes a diferença de um dos polos. Então, por exemplo, o autor, ele é diferente em múltiplos processos, o reclamante é diferente em muitos processos, muitas vezes até o réu ou o reclamado é diferente, mas a discussão é exatamente a mesma. Então, quando existir uma questão de direito, ou seja, uma discussão sobre, por exemplo, se aplica a lei A ou a lei B, ou se a lei A ela deve ter a interpretação Y, W ou Z, é possível que um dos legitimados, uma das pessoas que o Código dá essa possibilidade, vá a um tribunal de segundo grau, que pode ser um tribunal de justiça, um tribunal regional federal, um tribunal regional do trabalho, ou um tribunal regional eleitoral, e peça a instauração desse chamado procedimento modelo para que o tribunal discuta pontualmente aquela questão de direito e defina naquela divergência se a lei A ou lei B, ou se uma lei admite múltiplas interpretações, qual seria adequada. E essa solução é construída aí por um órgão de composição bem ampla, que cada regimento interno disciplina, e após um debate muito profundo, que deve ser feito com a participação dos potenciais atingidos por essa decisão, daquelas pessoas que têm conhecimento técnico que podem contribuir, depois de uma audiência pública, ou mais de uma, se necessário, é formado um padrão decisório que passa a orientar o julgamento de todos aqueles processos que versam sobre essa questão. Então, nessa perspectiva, é que o IRDR tem como alvo principal assegurar isonomia aos jurisdicionados que discutam questões idênticas. E esse instituto, ele é comentado, enfim, que ele tem dupla característica, assim, dupla natureza, digamos assim, tem a ver com, pode criar esses casos padrões, para serem seguidos, ou também criar precedentes. Eu queria que você explicasse essa relação. Sim, veja, o produto do IRDR, ou seja, o acórdão do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional do Trabalho, que decide o IRDR, ele vai conter razões. E são essas razões que constituem um precedente para orientar o julgamento de casos subsequentes. Então, essa técnica ela existe para criar esse padrão decisório, que é um precedente, e serve também para uma técnica de gestão dos processos que estão em primeiro grau e em segundo grau.
Então, ela tem dupla função, né? Uma função de definir um padrão decisório e a outra função de possibilitar a gestão desses casos. E quais são os pressupostos para que seja instaurado, então, o IRDR? Sim. O Código ele traz, no seu artigo 976, os seguintes requisitos. O primeiro deles, tem de haver divergência sobre uma questão de direito. Não é possível que o IRDR seja instaurado a partir da divergência sobre uma questão de fato. Se aconteceu, pegar um acidente automobilístico, se furou o sinal vermelho ou não furou o sinal vermelho. Supondo que nem isso eventualmente venha a se repetir, mas a divergência sobre um fato. Alguém diz que foi de uma maneira e o outro diz que o fato se deu de outra maneira. Isso é uma divergência de fato. Isso não pode ser objeto do IRDR. O que pode ser objeto do IRDR é tão somente uma questão ou questões de direito. Então, questões que envolvam a interpretação do texto legal. Né? O texto legal que é feito pelo Parlamento brasileiro, ele, na maioria das vezes, ele tem um grau de densidade pequeno. O que significa isso? Ele é uma expressão aberta, uma expressão lacônica, uma expressão que dá margem a múltiplas hipóteses de aplicação. Então, quando isso acontece, cabe ao tribunal eleger, dentre as múltiplas hipóteses de interpretação, qual seria a mais adequada. Então, é nessa perspectiva que o IRDR forma um padrão decisório. E tem algum casos mínimos, assim, para que seja instaurado um incidente de resolução de demanda repetitiva? Aí vem o segundo requisito. Então, além de ser uma questão de direito, o segundo requisito é a necessidade de efetiva repetição de processo. O que significa a efetiva repetição de processo? Nós ainda não temos julgados que tenham se posicionado sobre esse dispositivo, né? Mas eu acho bom que o Código tenha utilizado uma expressão aberta como essa, efetiva repetição, porque em cada estado nós vamos ter realidades diferentes. A efetiva repetição de processos, que pode acontecer, por exemplo, no estado de São Paulo, que é um estado populoso, ela tem de ser, talvez, num grau maior do que num estado menor, como, por exemplo, o estado do Pará, que tem 10% da população que tem em São Paulo. Não limita se são 5, 10, então não há 15. Esse número. Eu, pessoalmente, mas isso é uma opinião pessoal, eu acho que algo em torno de 10 ou 15 processos repetitivos já é o suficiente para a instauração do IRDR. Não é preciso que a gente tenha 500 processos, 1.000 processos, 2.000 processos, mas a gente precisa ver como cada tribunal vai preencher esse conceito. Por que eu acho que uma repetição de, por exemplo, 10 processos já preenche o requisito da efetiva repetição? Porque ele já sinaliza que nós já temos ali uma concreta multiplicação, mas ele já sinaliza que aquela questão ela pode se multiplicar muito mais. Então, é melhor que o tribunal, e nessa perspectiva técnica de gestão, ele aceite o IRDR e dê início à etapa preparatória para a sua instrução, para depois o julgamento ao final, e desde logo já determine a paralisação dos processos. Então, não é que as pessoas estão impedidas de ir ao judiciário, não, elas vão ao judiciário e a sua petição inicial será aceita, recebida, mas o processo vai ficar paralisado à espera do julgamento do Tribunal de Segundo Grau. Luiz Henrique, no próximo bloco a gente continua mais conversando sobre isso, mas eu vou ter que te pedir aí um segundinho para nós chamar o nosso primeiro intervalo. A gente já volta, 1 minuto. Estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, que discute a aplicação do incidente de resolução de demandas repetitivas. Eu converso com o advogado e professor Luiz Henrique Volpi Camargo. Luiz Henrique, nós falávamos sobre os requisitos para a instalação do IRDR. Acho que ficou faltando um, né? Sim. Além de ser uma questão de direito, além dessa questão de direito ter de efetivamente se repetir, o Código elege como requisito que exista risco de ofensa à isonomia. Então, o que significa isso? O Código, é preciso que aquele que postule a instauração do IRDR demonstre a existência de uma efetiva contradição ou um temor de que essa contradição aconteça, que aquele tratamento anti-isonômico, né, aquelas soluções diferentes para casos iguais que a gente comentava no início. Então, me parece que talvez esse requisito do risco de ofensa
a isonomia e a segurança jurídica, ele esteja meio misturado com a efetiva repetição. Porque se a gente tem vários processos distribuídos a diferentes juízos, e cada um desses juízos tem um juiz que tem ali sua percepção, aí nós já temos uma fonte de tratamento anti-isonômico. Porque A possibilidade de terem decisões diferentes é muito grande, né? Exatamente, cada um vai ter a sua interpretação. Então, a raiz desse problema é a repartição de competência. Mas, infelizmente ou felizmente, a gente tem que dividir o trabalho. Não é possível que o trabalho fique toda a carga de um ou dois juízes, né? Essa carga de trabalho ela precisa ser dividida. Então, quando houver uma efetiva repetição, se suspende e esses múltiplos juízes aguardam o pronunciamento do tribunal, para depois que o tribunal se pronuncie, eles reproduzam no caso concreto, analisando se há ou não uma particularidade, a solução paradigmática, o padrão decisório ou precedente, o nome que se vem a dar a esse produto do julgamento do tribunal de segundo grau. Sim, e quem é que pode instaurar o IRDR? Partes, advogado, o próprio juiz? Sim, o código ele traz, na minha opinião, um rol exemplificativo das pessoas que podem propor, que podem postular junto ao Tribunal de Justiça a instauração do IRDR. Primeiro partes, depois Ministério Público, Defensoria Pública, o juiz de primeiro grau ou um relator em segundo grau. Então, essas são as pessoas que o código, de maneira bem clara, expressa, né, outorga a legitimidade. Então, por exemplo, vamos imaginar um IRDR provocado por uma parte. Então, quem seja parte num processo que esteja em andamento, um processo individual que esteja em andamento e sinta que há reprodução, é possível que ele elabore um requerimento onde ele vai ter de demonstrar a presença daqueles requisitos de que falávamos há pouco, efetiva repetição, ser questão de direito e risco de ofensa à isonomia. Que tem que ser simultâneo. Simultâneo, todos ao mesmo tempo. E instruir este requerimento com documentos que comprovem esses acontecimentos. Então, a efetiva repetição, como ela pode ser provada? Ou você extrai fotocópias dos 5, 10 ou 15 casos, né? Naquele ponto, efetiva repetição que falamos também no primeiro bloco, ou, quem sabe, andamentos de processo que revelem que há aquela discussão. Então, aí nós temos como provar a efetiva repetição de direito. Demonstrar nesse requerimento que há a questão de direito. Então, é preciso que a parte, quando postular, elabore um problema modelo e qual é a questão jurídica a ser decidida. E este requerimento, com esses documentos, é apresentado ao Tribunal de Segundo Grau, ele vai, em primeiro lugar, ao presidente. Vai para o presidente do tribunal. Presidente do tribunal. E o presidente do tribunal, ele vai determinar o sorteio do relator. Então, salvo 2 tribunais onde existe uma regra de prevenção, que não cabe aqui a gente comentar, mas ordinariamente há um sorteio do relator. E aí esse relator vai dar início à instauração. Mas então, isso depois de aprovado o IRDR pelo presidente. O presidente, nesse primeiro momento, ele não faz um juízo de admissibilidade, não. Ele se limita, nesse momento, a designar um relator mediante sorteio. E depois o relator é que vai preparar voto e numa sessão de admissibilidade é que o órgão colegiado deliberará pela admissão ou não, a partir da presença ou não daqueles requisitos de efetiva repetição, ser questão de direito e risco de ofensa à isonomia. Então, essa questão gera em torno da gestão e do julgamento do IRDR. Isso, é aí que entra aqui essa parte. Preparação para julgamento. Aí nós estamos na fase instrutória do IRDR. Voltando ali na legitimidade, então, além de partes, Defensoria Pública ou Ministério Público que podem fazer por essa mesma via uma petição com esses documentos, o juiz de primeiro grau pode fazê-lo e também o relator em segundo grau. Relator do quê? Relator de uma apelação, relator de um agravo de instrumento, relator de um recurso ordinário, relator de uma remessa necessária, relator de uma causa de competência originária, um mandado de segurança, por exemplo. Então, talvez, na minha opinião, e acho que os IRDRs que já estão em andamento Brasil afora, muitos deles são provocados por juízes de primeiro grau. Bastante curioso esse fato, porque talvez o juiz seja a pessoa que melhor tem a dimensão da repetição. Consegue perceber, ele está ali no contato diário, né, com a justiça, ali no dia a dia. Sim, e ele recebe petições de múltiplos advogados, né? Então, eu, advogado de uma ou duas partes, eu vou saber que há repetição só se eu consultar outras pessoas ou se eventualmente o fato for
um fato muito comentado na imprensa, algo que seja público, mas do contrário, se não for algo que seja assim, de domínio público, um conhecimento de muita gente, o juiz, talvez ele seja a pessoa que melhor tenha condições, porque ele vai recebendo, poxa, recebi esse, mais aquele, e estou percebendo que eu tenho uma efetiva repetição aqui, acho que é o caso de provocar, mediante ofício, que o tribunal se manifeste sobre essa questão de direito, e nesse ínterim, esses processos ficam parados. Então, em resumo, se tem um caso modelo, que é criado um incidente, para que se crie, então, uma decisão padrão, que vai ser seguida pelos juízes. Exatamente. O ofício apresentado pelo juiz ou pelo relator, ou a petição que leva a esse problema, ele tem de espelhar um caso tipo. Olha, temos essa discussão e essa discussão pressupõe decisão sobre essa questão de direito. Então, tribunal, precisamos que o órgão se pronuncie sobre esse assunto. E o tribunal, o que ele tem de fazer? Ele constatando, então, realmente, preenchidos os requisitos, vou admitir o IRDR. Aí começa uma etapa importante do trabalho do relator. O relator do IRDR tem um trabalho fundamental, porque cabe a ele, nesse momento de admissão do IRDR, quando ele admitir, ele anunciar um calendário de atividades. E esse calendário de atividades tem de prever, por exemplo, o prazo para que todos os interessados se manifestem. Professor, eu vou ter que te interromper, chamar mais um intervalo, mas no próximo bloco a gente continua falando sobre esse assunto. Tá bem. A gente já volta, 1 minuto. Voltamos para o último bloco do programa com o advogado e professor Luiz Henrique Volpi Camargo. Bom, a gente falava aí sobre a questão do calendário da instrução do IRDR, que prevê a realização de audiências para aprofundar o debate sobre o tema. Isso. É ideal que o relator, nessa decisão de admissão, na sessão de admissão, ele já dê publicidade ao calendário. O que esse calendário compreende? Um período em que ele admitirá a manifestação de qualquer dos interessados. Então, qualquer das pessoas que possa ser atingida tem que ficar atento a esse prazo. Além dos interessados, é possível que os chamados amici curiae, então, pessoas que tenham um profundo conhecimento sobre esse assunto, pessoas físicas ou jurídicas, sejam convidadas para emitir o seu parecer, o Ministério Público e a audiência pública. Então, essas são as pessoas ou atos que têm de ser explicados nesse calendário para que o IRDR envolva um debate democrático na sua etapa instrutória. E isso pode ser feito por meio de audiência pública ou não, né? Não é, Sim, não a audiência obrigatório. pública é facultativa, né? Mas é tanto conveniente que ela seja um momento em que os próprios desembargadores, todos eles que vão participar depois do julgamento, façam perguntas aos técnicos, que as partes auxiliem também fazendo perguntas. Vejam que não é pergunta sobre questão de fato, é pergunta sobre uma questão de direito, impactos. Então, é um diálogo. Um momento importante do processo. Fundamental, fundamental. Nós estamos falando de uma decisão que lá na frente a gente vai ver, ela é vinculante. Em função desta importância, o debate tem de ser profundo, não pode ficar algo com dúvida. A decisão tem que ser tomada com bastante tranquilidade. E qual é o risco de não ter tempo suficiente para fazer todos esses debates, já que o prazo é de 1 ano, que o novo CPC estipula? Esse é um procedimento que ele tem de ter preferência em relação aos demais. Eu acho que 1 ano é um tempo mais do que suficiente, porque o que o tribunal vai julgar é a questão de direito, e não o processo em si, todas as suas variações, né? E quando há uma questão de direito, é possível marcar para 1, 2 meses a audiência, e talvez há regimentos internos que inclusive abreviam esse prazo de 1 ano para 90 dias. Então, nessa perspectiva de que há preferência a esse procedimento modelo, o IRDR, em função da sua repercussão. Eu pergunto isso porque a gente sabe que a justiça brasileira tem casos de recursos aí que estão esperando por muito mais tempo, né? Mais de 5, 6 anos. Né? Sim. Há recursos repetitivos que aguardam julgamento no Supremo há anos. Inclusive, o ministro Barroso fez um estudo dizendo que se o Supremo parar de reconhecer a repercussão geral e ficar só com o estoque que tem, vai demorar anos para se desincumbir só desse estoque. Então, esses tribunais de sobreposição, Supremo e STJ, não estão dando conta, num tempo razoável, de emitir soluções que sejam paradigmáticas. E nessa perspectiva, o Código é bem-vindo, porque o que ele faz? Ele transporta para o 2º grau, com mais tribunais, com mais desembargadores,
a decisão que venha a ser vinculante. Então, há uma tendência de que a formação desses padrões decisórios obrigatórios, desses precedentes, seja formada com mais velocidade do que era no passado. Inclusive, o novo código tem um artigo específico para dizer que é dever, né, dos tribunais uniformizar a sua jurisprudência, justamente nesse sentido aí, Exatamente. Né? Se há uma palavra que pode definir o código, uma frase que tente definir o código, é a necessidade de tratamento isonômico aos jurisdicionados. E esses institutos vêm nessa perspectiva do dever do tribunal de manter a sua jurisprudência íntegra, estável e coerente, né? O tribunal tem o dever de dar o bom exemplo para que o jurisdicionado possa saber como se orientar. E qual que é o impacto disso na primeira instância, desse mecanismo? Essa é uma questão delicada, porque o que o padrão decisório faz, o que, melhor dizendo, a formação de um padrão decisório faz, em alguma medida, limitar o poder do juiz, né? E isso é algo que vai demandar uma mudança cultural, porque, de maneira geral, os juízes de primeiro grau, eles foram acostumados a cada um cunhar a sua própria decisão a partir de sua percepção, a sua compreensão do direito. E, em alguma medida, isso traz uma limitação, né? Porque os juízes, em primeiro grau, eles terão, em relação a essas pontuais questões de direito, interpretar o julgamento do tribunal e aplicar o caso concreto. Mas há um certo fechamento interpretativo em função da decisão do tribunal. Então, há realmente um impacto e essa medida, o IRDR, essa técnica, só vai dar certo se ela for bem aplicada depois pelos juízes de primeiro grau. Ele simplesmente não precisa mais fundamentar a decisão também, que é um artigo novo do Código de Processo Civil. Ele simplesmente aplica a decisão da segunda instância. Veja que quando o tribunal vai lá na parte final decidir o IRDR, após esse debate, ele tem de fazer uma lista dos argumentos favoráveis e lista dos argumentos contrários. E tem o tribunal de enfrentar as duas listas e resolver a questão. Depois, quando o juiz, em primeiro grau, aquele processo que estava paralisado, que vai retomar o seu curso, ele não tem de fazer o mesmo trabalho que fez o tribunal, enfrentar todos os argumentos favoráveis e contrários. Então, a decisão do juiz em primeiro grau, ela vai ficar mais fácil, mais rápida, talvez um pouco menos trabalhosa quando o padrão decisório esmiuçar todos os argumentos favoráveis e contrários. Então, há, em alguma medida, quando se aplica um padrão decisório, eu diria uma redução da complexidade do trabalho de decidir o caso. Sim, que ele não precisa mais, então, fundamentar. Simplesmente precisa fundamentar, aplica. Sempre fundamentar. Mas não na mesma dimensão que tem de fundamentar o tribunal ao decidir o IRDR. Muito bem. E quando a parte, por exemplo, disser que o caso dela não se enquadra à tese jurídica adotada pelo tribunal, o que acontece com o processo? Quem é que julga o recurso? Veja, esse é um ponto importante, né? Há algum receio de que em dois momentos isso pode ser feito. Quando o processo é suspenso, admitiu o IRDR, o processo é suspenso. Se houver uma suspensão equivocada, por um lapso, o juiz mandou suspender um processo, cumprindo o que o tribunal determinou, e que lá na frente não será atingido pelo padrão decisório formado no final do IRDR, a parte pode fazer uma petição dizendo: o meu caso é diferente, ele não pode ficar parado, ele tem de ser processado. E se eventualmente o juiz indeferir e essa parte não se conformar com essa decisão, no âmbito da justiça comum, em primeiro grau vai caber o agravo de instrumento. Se essa suspensão for em segundo grau, vai caber um agravo interno. E já na justiça do trabalho, me parece que aí a via talvez seja o mandado de segurança. Esse é o momento. O segundo momento é quando o processo ficou suspenso, o padrão decisório é aplicado. E se a parte tiver elementos para dizer que o seu caso é diferente, ela vai fazer o recurso de apelação ou o recurso ordinário. Mas se ela não tiver elementos para dizer isso, a parte tem de aceitar o julgamento. O processo tem que acabar ali. Né? De nada adianta todo esse trabalho na formação do precedente, do padrão decisório no IRDR, se toda a discussão continuar nos múltiplos processos. É para que os processos terminem a partir da boa aplicação pelo juiz do padrão decisório firmado pelo tribunal. Então, casos excepcionais é que a parte vai se valer do recurso, mas ordinariamente é para que essa decisão seja aceita. Então, veja, o IRDR impõe uma mudança de cultura aos juízes e impõe uma mudança de cultura a partes e advogados. Todos têm aí
o seu jeito de trabalhar um pouco afetado por esse instituto. Sim, é justamente uma das críticas feitas a esse instituto era a questão da suspensão dos processos que ocorria e possivelmente uma demora aí no julgamento. Acho que só para ficar claro, então, esse caso, o IRDR, ele é julgado na segunda instância e os processos que se assemelham ficam parados no primeiro grau. Né? E também no segundo grau. E também, nos dois níveis. Sim, mas o julgamento é no segundo. No segundo grau, perfeitamente. Todos os processos, estejam eles, né, no primeiro grau ou no segundo, eles ficam suspensos. Perfeitamente. E essa crítica, então, de que vai acarretar uma demora no processo... Ela é uma crítica fundada. A gente vive no tempo do instantâneo, né? A gente troca mensagem com as pessoas e se ela demora 5 minutos para responder, a gente já fica angustiado. Então, isso que é essa angústia da velocidade na vida real, ela é transportada também para os processos judiciais. Mas eu vejo que o Código, ao trazer para o segundo grau essa possibilidade de definição de padrões decisórios, o que já só existia no Tribunal de Segundo Grau, vai dar mais velocidade a isso. Então, essa nossa angústia, ela vai durar aí entre 6 meses a 1 ano. É bastante tempo, eu reconheço, mas é muito menos do que 5, 6 anos, como é a realidade que a gente tinha até aqui. Sim. Uma última pergunta bem rápida. A gente não corre o risco de se massificar as decisões com esse instituto? Veja, o IRDR existe para questões repetitivas. E há um universo de outros processos que são particulares, individuais, são questões intrincadas, que envolvem, por exemplo, propriedade, em que advogados vão ter, a partir da sua capacidade de argumentação, o juiz vai ter de cunhar a sua decisão para aquele caso concreto. O que o IRDR existe é, sobretudo, para questões de massa, questões que se repetem, questões onde hoje, muitas vezes advogados fazem só trocar o nome de uma petição inicial, o adversário faz só trocar o nome de uma contestação e o juiz só trocar o nome de uma decisão. Aquilo que não faz bem a ninguém, né? Consome dinheiro, consome energia, trabalho de muitas pessoas. Então, são esses processos de massa que serão, sobretudo, impactados pelo IRDR. Saindo isso, há um universo de outros processos onde cada um vai continuar exercendo o seu trabalho perfeitamente. Bom, Luiz Henrique, foi um prazer conversar com você. Obrigada pela presença no Justiça do Trabalho na TV. Eu que agradeço a atenção de todos vocês e agradeço a gentileza do convite. Obrigada. Hoje conversamos sobre a aplicação do incidente de resolução de demandas repetitivas com o advogado e professor Luiz Henrique Volpi Camargo. Nos vemos no próximo programa. Até lá!